Um homem foi preso em Catanduva, suspeito de matar a própria esposa no fim de semana. Vizinhos escutaram gritos e chamaram a polícia, que encontrou a vítima já sem vida. Mais um caso aí em que existe histórico de violência, de agressão. E a mulher, infelizmente, dá aí uma nova chance para o marido. Patrícia Machado, que tristeza, hein? Conta pra gente o que aconteceu. Boa tarde. Boa tarde, Mel. Olha, esse fim de semana, né, em todo o Brasil, houve protestos contra os feminicídios, né? Em praticamente todos os estados brasileiros, nas capitais, as pessoas foram para a rua, mulheres foram para as ruas para gritar: não nos matem. Mas as ocorrências desse fim de semana mostram que isso ainda é pouco e que precisa se fazer muito mais. Assim, isso realmente, olha, me abala muito esses casos de feminicídio que a gente vem noticiando semanas após semanas. Esse caso de Catanduva é de uma violência absurda, gente. A mulher, ela chama Ana Paula Goulart, tinha 39 anos. Na madrugada do sábado, da sexta, né, para o sábado, já depois da meia-noite, madrugada do sábado, os vizinhos escutaram uma briga na casa dela, muitos gritos, uma briga assim muito violenta. Só que aí parou. Ficou em silêncio de repente. E tudo bem, né? Os vizinhos não chamaram a polícia nesse momento. Só que aí passou o sábado todo e ninguém viu a Ana Paula. Aí começaram a desconfiar que poderia ter acontecido alguma coisa. Somente na noite do sábado, na madrugada de domingo, os vizinhos chamaram a polícia. A polícia chegou na casa, como ninguém atendia, eles pularam o muro e encontraram a Ana Paula já sem vida. O SAMU foi chamado, mas foi chamado só para constatar que ela estava morta. Ela foi morta, gente, com socos, chutes. Uma faca foi apreendida, mas segundo as primeiras informações que a gente conseguiu apurar, a morte dela foi realmente por espancamento. O marido dela, ele chama Rafael da Silva Gonçalves, de 36 anos. Ele fugiu depois do crime, mas foi preso numa casa próxima ali do endereço. Ele foi preso no domingo por feminicídio e permanece preso. Eu vou repetir aqui o nome dela, porque são pessoas, não são só números, só estatísticas. A Ana Paula Goulart, de 39 anos, perdeu a vida nesse final de semana em Catanduva, espancada pelo marido. Como você disse, o casal tinha histórico de violência, ela já chegou a pedir uma medida protetiva, mas eles acabaram reatando e terminou nessa tragédia que eu acabei de contar para vocês. Meu Deus, que brutalidade, não é, Paty? E você está certa em ficar mexida com uma situação como essa, porque são muitos os casos, mas a gente não se acostuma, não tem como naturalizar uma condição como essa em que o marido, a pessoa que convive com ela, que troca ali afeto, troca amor, termine de uma maneira como essa, tão brutal. Tá aí a cara do sujeito para todo mundo conhecer e já saber com quem está lidando. E infelizmente este não foi o único caso de feminicídio registrado no fim de semana na região. Em Andradina, olha só, uma jovem foi morta a facadas e, de acordo ali com testemunhas, cerca de 30 golpes. É devastador. 2 casos terríveis, não é, registrados, a gente pode dizer, em um intervalo de horas, não é isso, Paty? Meu Deus! Poucas horas. Na verdade, as 2 mortes aconteceram assim praticamente na mesma madrugada, porque essa jovem, a Fernanda de Oliveira Andrade, de 25 anos, foi morta dentro de casa em Andradina e foram sim pelo menos 30 facadas. Esse número de facadas foi constatado quando ela foi levada para o pronto-socorro, mas já sem vida. Mais uma vez, essa história, ela tem um detalhe que está sendo apurado, que é uma coisa curiosa, assim, uma coisa estranha que tem no meio dessa história. Por quê?
A princípio, quem matou a Ana Paula, o suspeito, é o companheiro dela de 26 anos. Só que depois que ele matou ela com 30 facadas, ele ligou e fugiu para a casa do ex-marido dela. O companheiro atual tinha 26 anos, né? Tem 26 anos, o ex-marido 36 anos. Ele foi para a casa do ex-marido dela e pediu socorro, disse que estava com medo, que tinha feito uma besteira. E aí a polícia foi chamada e prendeu esse rapaz de 26 anos aí em flagrante pela morte da Fernanda. Agora, há suspeita que havia um relacionamento amoroso entre esse atual companheiro e o ex-marido da Fernanda. E esse homicídio, esse feminicídio teria acontecido por ciúmes. O companheiro dela teria matado ela por ciúmes do ex-marido dela que ele estava se relacionando. Isso também são informações preliminares, tudo está sendo apurado, né? Os detalhes estão sendo apurados, mas o que a gente tem de concreto é que uma jovem de 25 anos morreu dentro de casa com 30 facadas desferidas por uma pessoa que ela confiava. Mais um caso terrível aqui na nossa região. E olha, eu levantei os dados para trazer para vocês. De janeiro até outubro foram 207 feminicídios no estado de São Paulo. São muitas mulheres mortas, a maioria dentro de casa. Seja por ciúme, seja por raiva, nenhum motivo justifica o que aconteceu, justifica esse fato terrível que a Paty trouxe aí, uma jovem de 20 e poucos anos assassinada brutalmente com cerca de 30 facadas. Nada explica, nada justifica, Paty. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. A gente tem que respirar fundo, não é? E vamos lembrar aqui o telefone da Central de Atendimento à Mulher, 180-180. Eu acho importante a gente falar sempre desse número, porque não é um número que a gente lembra de imediato, não é? Ele funciona aí 24 horas por dia e é um número que você pode ligar para ter orientações, saber o que fazer, como fazer, quem pode ajudar. No momento difícil, de violência, as mulheres ficam muitas vezes perdidas, não é? Inclusive, principalmente para aquelas mulheres que têm dependência financeira e não sabem por onde começar. 180 pode ser aí o seu primeiro passo. Procure ajuda o mais rapidamente possível.